Boa noite, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Eu sou Natália Pestana, você já está cansado de saber disso, sou interna de medicina e proprietária da Pestana Clínica. E sim, meu povo, eu voltei para mostrar meu rostinho para vocês. Tirei um tempinho aí, mas já estamos de volta, porém num formato um pouco diferente que eu continuo trazendo a minha mãe comigo aqui. Mas antes da gente ir para esse episódio, deixa eu te dar um recadinho. Dia 25 de outubro a gente tem o Frutos Indaiá. Por favor, eu quero ver vocês lá, quero ver vocês acompanhando, porque vai ser o meu segundo ano ganhando esse troféu. Vai ser um evento maravilhoso do jornal, teremos muita comida boa, teremos muita música. As informações estarão aqui embaixo na tela, então acompanhem direitinho. Também vocês podem acompanhar no Instagram do jornal. E para começar o episódio de hoje, a gente trouxe uma pessoa muito especial, muito querida. Ela vai se apresentar um pouquinho e a gente vai falar de um tema muito interessante, que principalmente está em alta agora, que é a queda capilar, ou seja, seus cabelinhos caindo por aí. Quando você passa e olha o chão, tem aquele monte de cabelo e você se desespera. Então, se você tá nessa, vem com a gente, assiste até o final, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daqui. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada pela sua presença, por ter vindo até aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, divulgar um pouco do seu trabalho e a gente já começa o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais um podcast. Meu nome é Tatiana Silva, sou farmacêutica esteta, ozonioterapeuta e também trabalho com suplementação ortomolecular. Vim de uma cidade um pouco distante da de vocês, alguns quilômetros. Sou de Mato Grosso, tem alguns meses que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa que é Indaiatuba, que já me conquistou há 12 anos atrás que eu já morei aqui. E estou trabalhando, atuando como farmacêutica, então trabalho no ramo da facial, corporal, também queda capilar, que hoje é um dos grandes dilemas aí, principalmente, então vou trazer aí todos os tipos de queda capilar, as causas e o que posso estar fazendo para estar ajudando. Perfeito. A senhora quer começar com as perguntas? Eu quero. Olá, pessoal. Estou eu aqui de novo com a Natália. E vamos lá com as perguntas. Vamos lá. Vem mais pra cá, se aconchegue. Exato, eu não paro quieta, né? Então, uma dúvida já minha, assim. Tem uma idade que começa a cair os cabelos. Eu falo que é a idade da preocupação, né? É quando a gente passa pra vida adulta, brincadeira, né? Mas é quando a gente passa pra vida adulta e começam os problemas. Mas a queda capilar, ela tem muitos fatores, vários, né? Então, se a gente pegar aí em literaturas, estudo, tem vários tipos de queda. E nada mais é o que é a queda. É a interrupção ali do crescimento do folículo. Então, você para de ter um crescimento do folículo e começa a ter as percas, né? Mas não tem, varia muito da fase que tá, né? Então, depois eu vou estar comentando com vocês as fases que tem. Então, tem a fase genética, que hoje é muito comum. Então, quem tem aí uma genética familiar vai se preparando e cuidando do cabelo, porque vai cair. Ai, meu Deus. Não, uma coisa. Vai cair. Eu já tô me preocupando. Porque, assim, eu já estou com 50 anos, indo pra 51 daqui a 2 semanas. Parabéns. Ó, o meu shampoo a boa. Lembrar do aniversário, lembra que daqui 2 semanas. Dia 7 de julho, hein? 51. E já tô notando que o meu cabelo, principalmente na frente, já tá ficando mais ralo. Já tá dando aquelas entradas. E fora o branco, que já começa sempre aqui na frente. Tem solução pra isso? Parabéns, você tá começando agora com o branco. Não, mas daí também tem a questão da bariátrica. Verdade. Que tira muito a absorção de Isso. vitamina B12 e vitamina D. Várias Gente. vitaminas. Você tem a perca, né? Ferro, aí você tem que estar suplementando. Você tem, é bariátrica, então. É um Sim. dos fatores. Há né? 10 anos Então, já. nós vamos comentar hoje sobre bariátrica, sobre a onda que está agora da Monjaro também, que é Aham. outra que, né, quem está fazendo uso, começa a se cuidar. Eu fiz uso. Aí, então, Faz. então são 2 fatores aí já que tá interferindo, né? Uma bariátrica, minha irmã também é bariátrica e ela suplementa direto. E o cabelo dela, desde que ela fez a bariátrica, caiu aí uns 40%. É desesperador. É desesperador. E principalmente nos primeiros anos aí é a fase que mais cai. Então, se você não tiver aí certinho a suplementação de vitaminas, alimentação, porque você acaba não se alimentando
bem, porque você não tem fome, passa do horário. Então, acaba você tendo. Gradativos, é uma das coisas que mais acontece. Bariátrica, eu falo que é cabelo e pele, né? Cai tudo. Cai a pele, você tem a perca aí de um colágeno bem grande. E o cabelo é o principal. É o principal. Então, E o que a gente faz para poder repor esses cabelos? o que faz? Tá, eu vou falar um pouquinho pra vocês de algumas fases que tem, né? Alguns tipos. Então, hoje nós temos o quê? A androgênica, que é aquela nada mais é do que a genética, que é muito comum. Então, na minha família, tenho bastante questão de genética capilar. Então, meu pai é calvo, né? Minha avó, minha mãe, assim, já tem bastante queda também. Então, eu começo a me preocupar desde agora. Então, é uma das principais, é a genética. Aí, depois nós temos a areata, que ela tem muito a ver com a questão autoimune também. Então, aquela queda mais circular, né? Ou na cabeça, que você começa a ter. A outra é eflúvio telógeno. A eflúvio telógeno hoje está muito em alta também. O que vem assim? Estresse, que é muito comum, ansiedade, pós-parto, né? E as que é pós-parto, elas vão saber muito bem disso, que cai muito cabelo, porque tem uma queda drástica aí, né? Hormonal e de vitaminas também. E aí, junto o estresse também, né? Com o nascimento do neném, sono, alimentação também conta Tem muito. agora os efeitos colaterais do Covid, da dengue. O Covid, ele veio com tudo pra queda de cabelo. E memória, né? São duas coisas que, assim, ficou muita sequela pós-Covid. E o engraçado, né, tá? Que até quem não pegou Covid. Exatamente. Né? Há alguns relatos aí Quem que a própria pegou, às vacina, vezes, só o traço traço ou da vacina, e agora até a dengue tá dando a queda capilar. tá dando a queda capilar. Então, pra você ver como é que a nossa, né, sistema imune aí está. Pronto. E agora, gente? Como que o nosso sistema imune está. Tudo faz a gente perder cabelo. Tudo faz. O cabelo, Meu ele... Deus. Porque é muito questão das vitaminas, né? Ele é um hormônio dependente, o cabelo. Muito. Ele precisa da vida. Então, assim, qualquer coisinha que faça, que a gente chama de imunossuprimido, que é aquela queda de imunidade, né? Vai fazer cair. É efeito colateral. É um dos primeiros, assim, tem que pensar que, assim, ele tá aqui na ponta. Então, é o último também que chega vitaminas. É igual a nossa pele. É o último que chega vitaminas, nutrientes. Então, se a gente não tiver com uma dose muito boa, adequada, reposta, ele vai sentir. Sentir. Aí vem hoje, né? Outra coisa. Químicas, capilares. Ah, meu Deus, né? tô lascada. Sou bariátrica, uso química. É tinta, é formol, é o que? É queratina. É tudo, né? Então, tudo. Menopausa. Menopausa, que daí já entra agora a queda dos hormônios Oh, também. meu Deus. Se a gente começar a pensar, é desesperador, né? É É verdade. desesperador. E os cabelos só vão indo, fazendo caminho. Mas é por isso que fala, quanto antes você começar uma suplementação, começar a ver o déficit que você tem e começar a cuidar, você não vai chegar nessa fase já tão desesperadora. Igual hoje, né? Os transplantes. Muita gente já chega numa fase que já não tem mais o que fazer. Então, você quer ter cabelo, você vai ter que transplantar. Já não tem como você fazer intradermoterapia, não tem as vitaminas você tem que se repor, mas já não tem outro jeito. O folículo ali, ele já não nasce mais. Né? Hoje... Já tem aquela parte cicatricial que a gente fala, né? Então, ali já não tem mais como o folículo tá crescendo. E antes, era só as mulheres que se preocupavam com isso, com os cabelos. Sim. E hoje não, hoje a gente vê que os homens também estão com uma preocupação enorme. Eu porque falo que tá 50%. Não é? 50-50. Antes, tinha a até maior aquela... busca de implante é homem. É homem. São homens. Antigamente eles falavam, eles até brincavam que é dos carecas que elas gostam mais. Hoje não. Não. É que a mulher, eu digo, a mulher tem aqueles mega hair que coloca, aquela coisa pra dar volume, né? Pra ficar ali com o cabelo. E o homem não, caiu, não tem como você pôr ali uns mega hair pra poder tampar. Não, hoje tem bastante homens. A procura, eu digo que hoje tá quase maior do que mulher. Mulher tem a preocupação muito grande. Mas quando ela tem, já chega naquele ponto que tá ali muito. Né, que ela vai perceber. Só que quando você fala que você tem que, às vezes, parar de fazer químico, você tem que partir para esse outro lado, aí às vezes começa a pôr mega hair, começa por outras, mas continua deixando. A gente tem outros escapes, né? Outros agora escapes, o homem não, né? Outros escapes. Os homens não têm. Então, você fala, começou a ter uma queda, você viu que tá tendo um excesso de fios a mais no banheiro, que no travesseiro. Você vai, né, passar tá muito cabelo no chão, já começa a procurar, né, um especialista, porque precisa. Ou é falta de deficiência de vitaminas,
que faz essa queda acontecer. Ou, né, um estresse oxidativo também, que você tá uma má alimentação, um sono que não tá adequado. Tudo isso aí interfere. Mas, Muito. doutora, me fala. Como que a gente faz? Eu chego lá no seu consultório Sim. e reclamando. Olha, o meu cabelo já tá ralinho. E aí, como que a gente faz? Como que é o procedimento? Explica pra mim, como que nós vamos fazer? Primeiro, tem que ter avaliação. Ela é fundamental, a avaliação. Cada caso é um caso. Então, não adianta, que a minha amiga fez, eu queria fazer igual, porque pra ela resolveu, cresceu, tá. Mas o caso... Não, Ctrl-C, Ctrl-V. Não, Ctrl-C, Ctrl-V, que acontece muito hoje, né? De eu quero igual. E não é. Porque hoje tem o quê? Dermatites tópicas também, seborreica, inflamação do couro cabeludo, né? Então, tem pessoas que têm muita coceira, até pelo estresse. Então, acaba você tendo aquela coceira exagerada, você é estresse que você está sofrendo. Tem que avaliar o couro cabeludo seu, como que tá a integridade dele. Então, tem que ter uma avaliação separada. Níveis de vitaminas também são pedidos para ver vitaminas, principalmente a base do complexo B, né? Que aí entra o ácido fólico, biotina. A D também, que eu tava até comentando anterior com vocês, eu vou dar um alerta, gente. A D hoje tá praticamente todo mundo com a D baixa. E a B12 também, né? E elas interferem no humor, na questão de sono, você fica mais depressivo. E até aí, no gosto da comida. no gosto da comida é impressionante. Né? A questão de ferro. Às vezes você também tá com um nível alterado de ferritina também, que hoje a maioria tá com nível alterado de ferritina. Hoje mesmo peguei uma, mesmo que tava com a D baixa, tava com a ferritina lá embaixo também. Falei, como é que você tá vivendo? Como que E a B12 energia? também baixa. Eu falei, como é que você tá vivendo? Ela falou, tô sobrevivendo. Vivendo não, me arrastando. Mas é impressionante como que fica. E ela falou, tá, meu cabelo tá caindo horrores. Horrores. Meu cabelo não caía. Ela tá caindo muito. Porque é desesperador a gente passar a mão e o cabelo E o cabelo cair, você passa a mão, cai. Aí você vai lavar, você já fica até pensando, hoje é dia de lavar o cabelo. E aí agora? Né? Você nem... Vai cair meus quilos de cabelo. Outra coisa, você falou uma coisa assim super importante. Lavar os cabelos. Também tem... Muito. E principalmente agora nessa época do frio, né? O povo coloca na sauna lá e o cabelo... E aí assim, né? Falam, por exemplo, que não é pra lavar todo dia. Aí tem gente que fala, pode lavar todo dia. Aí não, tem que lavar 3 vezes a semana. Água fria não, tem que ser água morna. Aí você bota, não, água morna não, tem que ser água quente. O quê? Não, O a que quente fazer? não, a quente sem chance. A quente nem pra pele, nem pro couro cabeludo. O ideal também não ser aquela água gelada, mas aquela água que quebra uma temperatura, né? E você tem que conhecer o cabelo seu. Se for aquele cabelo muito oleoso, que o meu mesmo o meu lavo hoje, amanhã, dependendo do que eu for fazer, se eu não secar, ele já tá ficando oleoso. Então, a oleosidade também em excesso também prejudica o cabelo, né? Então, você começa a criar caspa, principalmente aquela caspa mais úmida, às vezes é uma coceirinha, porque o couro cabeludo seu é um couro cabeludo mais oleoso. Usar os produtos adequados também. Se você tem um couro cabeludo mais oleoso, você vai usar um shampoo para isso. Você não vai usar um shampoo que vai deixar ele mais oleoso. Então, isso tudo, às vezes, quando vai na consultória, a gente explica qual shampoo você está usando. De preferência, até leve. Né? Como que é a forma que você tá usando condicionador na raiz, não tá? Porque tudo isso daí interfere e muito no couro cabeludo. Né? Então ele tem que estar seco, nunca lavar de noite pra deitar com o cabelo molhado. Viu, né? Natália? Eu seco. Com o Se cabelo eu lavo o cabelo, tem que fazer escova, porque a raiz, minha filha, tá 4 palmas, assim, ó, que se eu bater a cabeça, não machuca. Você tá na transição? Não, é falta de fazer a progressiva mesmo. É falta de tempo, Natália. Entendo. Esses dias eu tava assim, que eu tava agoniada, era só amarrado. Tinha nem como deixar solto. Por isso que eu tô com ele amarrado hoje. Quando tá de rabinho, o negócio tá feio. Tá feio. Ou tá sujo ou tá crespo, entendeu? É um dos dois. No caso, tá crespo. É a tração também, né? Outra questão é de amarrar, quando tem pessoas que amarram com a tração muito forte. Então, acaba tendo aquela queda também de cabelo nessa região. Então, cuidar muito no amarrar. Usar aqui não sei se fala rabicó ou elástico, né? A Chiquinha. Chiquinha, rabicó lá pra minha região. Xuxinha. Lá pra minha região. Pra minha região é rabicó. É rabicó. E tem vezes que fala, o que é rabicó? Mas aquela xuxona mais grossa, que não vai prender demais e não vai ter ali aquela atração no seu couro cabeludo demais. Tem gente que estica o cabelo, estica. Até a sobrancelha sua vem aqui pro cabelo, né? Então, cuidar também com isso, que é a atração, né? É outra questão também, que às vezes você amarra sempre na mesma posição, naquela região pode ter sim uma perca de cabelo.
bem generosa. E lavar? Quantas vezes na semana é o ideal? Pelo menos faltar um dia sim, um dia não. Depende do que você faz. Atividade física, se você faz. Tem pessoas que suam muito. Trabalha numa cozinha engordurada, fritando pastel, fazendo coisas com óleo. Né? Então, tem pessoas que todo dia tem que lavar praticamente. Cuidar na hora de secar o cabelo também. Não usar sempre, quem lava todos os dias, muito secador. Né? Se usar, usa na temperatura também que não vai queimar, não vai esquentar demais o corpo. Protetor térmico é importantíssimo você usar antes. Né? Um protetor solar também para cabelo, que hoje tem. Tem protetor solar para cabelo. Gente, eu não sabia disso. Tem protetor solar. Tem protetor solar em spray, dá pra você passar, você borrifa antes de sair no sol, exposição solar, principalmente na época de praia. Meu Deus, Nossa, que legal! Tem. Eu não sabia. Tem. Eu só sabia desse do protetor térmico. Não, mas tem um protetor solar pra cabelo. Nossa, mãe, comprar pra carequinha do pai. É pra cabelo, ela Pra falou. cabelo. Não pra quem não tem cabelo. Tem uns fiozinhos. Desculpa, meu bem. Mas, então, cuidado em casa ele é muito importante, porque às vezes a pessoa vai, procura também um tratamento, né, especializado, mas o cuidado em casa não faz, e fala, não resolveu, não fez efeito. Mas você tem que ter todo o cuidado em casa com o cabelo, tem que ter. Fazer aquela nutrição também, hidratar seu cabelo, né, pelo menos aí uma vez no mês. Mas o ideal seria semanal, você cuidar do seu cabelo. Óleos, né, tem muitos cabelos que a gente precisa de óleos, de vitaminas também que você coloca no cabelo. Né, no couro cabeludo, para poder estar fazendo a nutrição desse cabelo mesmo. E tudo isso você consegue fazer essa avaliação no seu consultório? Sim, na avaliação eu consigo. Que quando a pessoa vai, eu já falo, leva tudo que você tem. É igual quando vai para facial. Eu quero fazer alguma coisa. Então você traz tudo que você usa em casa. Porque daí eu quero acompanhar também a questão da rotina da pessoa em casa. Né? Se tá usando, se não tá. Aí, ali, às vezes, dentro eu passo algumas recomendações de shampoo, de condicionador, de protetor térmico, que vai ajudar também a pessoa a ter uma manutenção em casa desse cabelo. Hoje tem medicações também aí muito bacanas que vai também estar ajudando. Oral, né? Tanta suplementação oral. Tem muitas que tem um efeito bacana, mas tem aí um efeito adverso também que a gente fala, tem uma contraindicação, mas seriam mais para usos, né, em homens, que é a finasterida e a dutasterida. Né? Hoje, a preferência é até pela dutasterida, né? Porque ela tem uma questão hormonal melhor. Só que daí é mais usada em homens, né? Mas não pode em mulheres, porque ajuda também nessa queda e no crescimento do cabelo. Mas passa local ou toma? Toma. Mas tem a dutasterida, tem também ela que vem nas mesclas que a gente pede pra poder manipular. Então, aquelas mesclas de intradermoterapia, eu peço pra pôr dutasterida. Então, a pessoa tanto toma como intradérmico. Só que daí também só pode em homens. Em mulheres, aí a gente pede pra tirar a dutasterida. Entendi. Tá? E o minoxidil? Minoxidil. Abençoado. Tão falado, né? Funciona mesmo? Ou assim, ele é pra fazer crescer, pra estimular o crescimento, ou prevenir a queda, ou para de fato ajudar na queda? É que tem ele também hoje em oral, né? Também, pra tomar. Mas hoje tem muita relação com o tempo dele. Ajuda, mas depende da concentração. Eu gosto daquele turbinado, não sei se já ouviu falar. Que daí ali dentro você coloca jaboradi, coloca vários outros tipos de vitaminas que vai estar ajudando. Ele ajuda mais na queda. Mais pra parar a queda mesmo. E aí, se você tem um folículo ali que você para a queda e ele vem crescendo também, então automaticamente ele vai crescer novos folículos. Mas ele ajuda bastante na queda. Olha, eu usei por muitos pra barba, anos. tem gente que usa em sobrancelha. Nossa, pra vou barba. O passar minoxidil, quando eu tava passando na UTI com o Dr. Fabrício, eu aceitei pra estudar antihipertensivos. O minoxidil, ele é um antihipertensivo. Que o efeito colateral dele é o crescimento capilar. Ele parou de se usar como antihipertensivo. E passou pra estética. E passa a ser algo da estética. Tanto que quando a pessoa toma via oral, os médicos ficam meio assim, porque além de ser sistêmico do crescimento do cabelo, pode fazer hipotensão. Eu não sabia Queda disso. capilar. Eu fui ver quando eu passei no estágio. E assim, doutor, igual mesmo, eu usei por muitos anos tic-tac no cabelo. Porque eu tive uma queda, sabe aqueles corte químico? Eu já fiz Aquela de tudo. metal que você usava?
Que é Daí Porque tem uma de plástico e tem aquela que é de metal É. mesmo, né? Então, eu usava de metal, porque isso foi há muito tempo atrás, ainda não tinha de plástico. Não tinha as fitas. As Tinha, fitas, os nada bracinhos, não disso. tinha. Era o tec-tec, Os tec-tec. nanos, queratina, não tinha nada disso. Era ou era peruca, ou era os tic-tacs. Né? Então, eu usei aquele tic-tac por muito tempo o cabelo. Ele faz Na a- frente aqui. Não, aqui atrás. Você esconde ele em Isso, camadas. era 3 sabe? Eu nunca camadas. vi desse jeito, não. Eu já vi. Eu vou Acho que trazer até minha mãe você usou, ver. mas é aquela uma que você puxa um fiozinho aqui e coloca e tá tudo certo. Não, eu vou trazer pra você, eu tenho em casa até Ele é em hoje. camadas. Então, tipo, você divide o cabelo aqui Opa, atrás, aí você põe um pequenininho aqui. Aí você joga o cabelo. Aí você põe o outro aqui. E ele Como- serve pra quê? Pra Dá dar volume. comprimento e volume. É, É o mega hair que a gente usa hoje de queratina. Só que você põe e tira a hora que você Ah, quiser. tá. Daí seria em forma de tic-tac. e Nossa, eu nunca vi. Só que um problema que a gente teve. Quando ele pesa. uhum. Ele é puxa o muito cabelo, né? pesado. Ele deu alopecia de tração. Eu comecei a fazer um buraco aqui por causa do. É que daí você usa todo dia. Você coloca e tira, coloca e tira todo dia por horas, E né? por horas, aí fica Porque aquela coisa eu puxando o usava, cabelo. ela cresceu vendo eu usando, E começou a usar. Comecei a usar. começou a usar. E daí deu aquela, né, aquela... De tração. De tração. parece... Começou a dar as falhas bem É. onde fica assim, ó. Direitinho. É que eu acho que no que você puxa, puxa o fio junto, que ele vai ali também, daí vai Sabe vai aquela ficando. falinha de careca, assim, que E fica tem até brilhando? tem umas pessoas que têm, né, a distração de ficar arrancando fios, né? Também num determinado local. E daí Que é não cresce muita mais mania. cabelo ali? Se for detectado ainda a tempo, que não ficar cicatricial, ainda cresce. Mas tem se que não, também tratar essa compulsão. essa compulsão. Então, assim, a pessoa Então, tem a compulsão. antigo. Às vezes, desde pequena, a pessoa já fica aqui, já fica assim, ó, enrolando o cabelo e puxando, enrolando o cabelo e puxando. Tem bastante. Ou atrás. Tem pessoas que têm. Isso devido à ansiedade. Ansiedade. Ansiedade, Tique, né? Também tique, tique. é. Fica ali já aquele tique que você tem de alguma coisa no corpo, é que a pessoa tem de ficar arrancando o cabelo. Ai, meu Deus. Geralmente a gente encontra muita pessoa com toque. Uhum. Ela fica aqui. E é doido. Tem uma moça no TikTok que ela mostrou que ela puxava aqui em cima. Aí ela foi na dermato especialista para os cabelos, né? E no psiquiatra. Ela teve que começar a tratar os dois juntos ao mesmo tempo. Mudou até a textura do cabelo dela. De tanto que ela ficava puxando. Mudou a textura dela. Teve que deixar crescer tudo. O cabelo que era fino começou a crescer grosso e poroso. Ela teve que deixar crescer todo Todo o o cabelo. Mas era só geralmente é só numa região É, que você fica. ela ficou O puxando toque aqui é em só cima. numa região que você fica puxando ele. Meu Deus. Tem gente que come o cabelo, puxa o cabelo e come. Come, fica com ele na boca. É. É. Oh. É. Então, assim, igual ela comentou, é de ansiedade, é toque. de Você tem que ansiedade. tratar também a parte psicológica sua. Sim. Psiquiatra, não tem como. Você tem que, às vezes, entrar com a medicação pra você conseguir. Porque senão não resolve. Você não consegue parar, né? Eu falo que é automático. Você nem percebe, você já tá. É um vício, né? É um vício. É um vício. É um vício. Então, você nem percebe, já tá. Então, mas enquanto já forma essa textura, como que eu posso dizer? A cicatriz. Essa cicatriz. cicatriz, daí, Se já tá formada a cicatriz, não tem como. Não ir tem outros como. folículos. Porque daí Nem- a alopecia cicatricial já. daí tem que ir pro Aí, implante. geralmente é um implante. Vai lá Que na já bolinha. seria mais ou menos, vamos pôr, um exemplo daquele que já tá careca. É. Careca completo, já não tem como. Né? Que já tem muito tempo ali de calvície, que já tá Uhum. aquele liso, né? O liso. Pra não fa- Lustrado. O lustrado ali. Lustrado. Que aí é só o implante mesmo. E aquele que fica, sabe, careca, fica liso, mas ainda fica, sabe, uns fiozinhos Os- bem... Penugins que a É, gente fala. querendo comenta, sair. a gente brinca. que dá Tem. até dó. Aí você pode trabalhar com microagulhamento na região para estímulo de colágeno naquela região, é muito bom, com ativos também ali de vitaminas, que o processo é um pouquinho mais demorado. Então a pessoa também tem que ter um pouco de paciência, que geralmente esses tratamentos capilares não é com 1, 2 sessões, Uhum. né? E é 4, 5, 6 meses, às vezes dependendo o grau que tá, a forma que tá. Então é um pouquinho mais demorado, a pessoa tem que ter um comprometimento também de estar fazendo, de estar Todo um cuidando, processo. fazendo a suplementação, todo um processo. É todo um Se não querer, né, aí partir. Tem pessoas que não quer passar, já vai logo pro implante. Sim. Né? Não quero logo alguma coisa que resolve mais de imediato. Mas até no implante, pós-implante, você tem um cuidado.
Tem que ter um cuidado. Tem a parte do microagulhamento que você tem que fazer ali. Tem todo um cuidado que você tem que fazer com ele. É que o duro, assim, que as pessoas são muito imediatistas, né? Quanto muito. tempo levou para aquilo acontecer? Quanto tempo levou para ter aquela queda expressiva ao ponto, né, da pessoa se sentir incomodada com aquilo? E daí depois ele chega diante do médico e quer para ontem, que resolva para ontem. Uma coisa sessão que levou de 2 anos vindo. Né? Não tem jeito. Não, por isso fala. Então, quando você começa já a perceber essa queda, é a hora que você vê, não, tá caindo mais do que o normal. Há um mês atrás, meu cabelo não tava caindo assim, igual dessa que eu peguei hoje, dessa paciente. Ela falou, tá, parece que de uns 15 dias pra cá, meu cabelo começou a cair tanto. Daí foi onde eu passei os exames que ela fez. Daí essa já veio correndo, já. Dela já fez, porque a gente fala com a mulher, né? Ela tem, às vezes, um pouco essa preocupação. Ela falou, não, porque meu cabelo não tava assim. Então tá caindo muito. Então ela já teve esse cuidado, já foi lá e fez, e realmente, falei, tava tudo baixo. E agora vai suplementar. O dela ainda não tá no ponto de intradermo, né? Não precisa fazer ali. Então, com a suplementação, como é um déficit de vitaminas, cuidando da questão de vitaminas, vai melhorar. E aí ela tem alimentação toda irregular também, porque não tem muito horário pra comer, e às vezes come banana na hora do almoço. Porque não deu banana com whey. Alguma coisa assim, aí vai comer só 8 horas da noite de novo, então passa um período muito de tempo em jejum, às vezes fruta, não é muita adequa de fruta, verdura, que é essencial, né? Tem que ter verdura. Agora nessa época do frio, quase ninguém quer comer verdura, né? Legumes, que é mais coisas comer coisa mais gordurosa. Mais né, gordurosas, exatamente, para manter o calor. Quentes, né? Quente, aí você pega o calor do chuveiro, mas a falta de ingesta que você não come adequado nessa época, começa. Exatamente. E a reposição, né, a suplementação, você recomenda oral ou mais assim endovenoso, intramuscular? Uma maior absorção. Depende como que tá. Mas eu sempre começo com já uma endovenosa ou uma intramuscular. E adequa e junto também a oral. Mas eu sempre começo, para já ter uma elevação maior já de vitaminas no organismo, para a pessoa também já começar a ter essa queda menor. Eu começo sempre com a injetável. Que daí o melhor é aquilo, né? Que já vai direto pra corrente sanguínea, a pessoa já tem ali aquela melhora, até mesmo, aquele pico, e vou fazendo a manutenção no oral no decorrer do tratamento. Se precisar de mais sessões também injetável, né? Depende quanto que tá esses níveis, né? De vitaminas. Se tiver muito baixo, às vezes é 1, 2, 5 sessões ali semanal pra depois, e junto é oral. E quando é a queda de cabelo genético, a gente consegue dar uma revertida ou pelo menos estabilizar. É igual o branco, né? Esse dia também veio um lá comigo com 31 anos, com um monte de cabelo branco. Pete do céu, eu tô começando a ter um monte de cabelo branco. E aí a barba também tava ficando branca. Aí eu passei as vitaminas, tudo pra ele pra fazer. Só que ele tem genética. Eu falei assim, olha, o que tá branco não tem como ficar preto mais. Não tem. Ainda não arrumaram essa né? Só se você pintar, usar spray ou arrancar, mas não tem como. Agora tem como cuidar para que também não piore muito. Né? Então tem algumas vitaminas também que faz o estresse, dizer que ele percebe assim que flui da noite pro dia quando tá estressado. Da noite pro dia dizer que parece nas 10 fio branco. Se ele tiver num grau de estresse muito grande. Então, aí tem as vitaminas também que ajudam antioxidantes, né? Pra poder estar fazendo também esse cuidado, né? Embora que oxidativo. Pra homem, né? Como que fala? Grisalho, tipo. Grisalho. Mas não muito novo, né? Imagina, eles, né? Que ele fala assim, eu que tiver com 35 anos, tô com tudo branco, vão me dar 40, 50. Então não acerta a fala. Mas tem homens que já incomodam, tem homens que não gostam, né? Do branco ali aparecendo. Tem uns que tem umas mechas apenas, né? É igual da Cruella, né? Da Cruella. Só tem um Cruella ponto, mas geralmente começa numa mechinha, mas vai espalhando. Ah, então não fica só no Não, ponto. geralmente e esse não. Da mecha geralmente tá associado vitiligo. Ah, é? Quem geralmente tem? Tá geralmente. Mas tem caso também que não tem e a pessoa tem a mechinha. Tem caso que não tem nada, mas aí quando a gente vê assim uma mecha, aí tem, às vezes na sobrancelha, a gente sempre faz investigação com vitiligo. Pra ver se a pessoa tende a desenvolver aquilo. Olha só. Porque daí é autoimune, quando nasce só com uma mecha branca, é autoimune. E a gente olha e fala, nossa, que charmoso. Mas mas pior que é charmoso. É diferente, né? Não deixa de ser. Passa a ser diferente.
Mas aí tá a dica, que quem tem já uma queda, começa. Aí agora outra, né, que nós estávamos comentando, que é da Monjaro também, né? É outra também que tem uns resultados muito bons, mas também tem essa queda abrupta, né? Porque a pessoa quer ou não quer parar de se alimentar, muda muita coisa, muda. Então, o ideal também, né? Quem tá fazendo hoje aí o tratamento, né, tá passando, é também já cuidar dessa parte de suplementação de vitaminas. Paralelo, né? Já vai junto pra não deixar ter uma queda muito grande. Então, já vai cuidando, que evita. Não, e aproveitando que você é farmacêutica e falou nesse ponto, nós fazemos Monjaro na clínica. E agora, com o Monjaro nas farmácias, as pessoas não estão entendendo que eu aplicar em casa sozinho é uma coisa. Eu aplicar com um protocolo na clínica é outra. Não, hoje é o que eu falo com a picola, né? Minha amiga faz... o médico dela passou tanto pra ela de unidades, eu vou fazer o mesmo. Não, isso é um perigo, pessoal, um perigo. Então, quer fazer um emagrecimento, né? Que é algo que dá um resultado muito bom, satisfatório, mas procura um especialista, procura, né? Quem possa estar fazendo, te acompanhando também, porque tem os efeitos aí que chega a ser bem sérios, né? Tem muita gente que dá muita diarreia, dá muito vômito, né? Fraqueza, desidratação, porque daí você não come, então, né? Até que ponto realmente é algo pra minha saúde e até que ponto tá prejudicando a minha saúde. Por isso tem que ter um acompanhamento. E lá na clínica, por exemplo, a gente faz justamente toda essa parte. A gente faz ganho de massa endovenoso, a gente faz reposição de vitamina, porque a gente sabe que emagrecer do nada e rápido tem ali o preço, né? Você não tá pagando só 2.000, 3.000 na farmácia para 4 injeções, não. O seu corpo tá pagando outro preço que você não vê. Você vai ver 3, 4 meses depois. Que foi o que aconteceu, que eu também fiz bariátrica. E o que aconteceu? Eu não imaginava, quando o pessoal falava, vai dar 3 meses certinho, no dia de 3 meses seu cabelo começa a cair. Falava, não tô passando mal, eu comi doce, não sei o que, eu não passei mal. Falaram que eu ia passar mal com a T-Dump. Fiz 3 meses, no exato dia que eu fiz 3 meses, eu fui lavar o cabelo. Passei a mão, tinha um monte. Ela aí ficou você desesperada. É porque tem um tempo ali, né? Exato. Pra ter essa queda de vitaminas aí você também. começa a ver. Daí agora com a chegada, né, do Monjaro, Zipic, o Igov nas farmácias, o pessoal tá assim, não, eu vou pagar lá meus 2, 3 mil sozinho, vou aplicar e a vida vai seguir. Passa 3 meses, a pessoa procura uma clínica. Daí tá anêmico, tá com falta de vitamina B12, vitamina K, vitamina A, vitamina D. Tá todas as vitaminas ali, as principais. Chega com uma explosão que o preço seria muito maior do que ter feito lá no início aquele valor. Porque, como disse, pra você reparar, sai muito mais caro do que pra você tratar tratando, pra você estar cuidando no início. Você cuida no início, é um investimento. Você cuidar da sua saúde, da qualidade que você quer, é um investimento. Eu sempre falo, é um investimento na sua saúde. Seu corpo é único, você é única. Então, você tem que valorizar, você tem que fazer certo as coisas. Até mesmo pelo efeito depois rebote. Se você não tem um acompanhamento nutricional, médico ali, todo um especial, né, um acompanhamento, bem provável, quando você parar de tomar ela, você começa, aos poucos, voltar de novo. Né? Porque Exatamente. porque ela vai sair do seu organismo. Então, você vai voltar a ter de novo. Aí você pagou 4, 5 mil reais em 2, 3 meses e voltou tudo de novo. Então, é um investimento. Você tem que fazer bem feito, cuidar, porque toda medicação é uma medicação, tem seu efeito colateral. E pode ser grave. Verdade. Grave. E hoje a gente fala muito de longevidade saudável, né? Muito. E é tudo isso. Você falando aqui, a minha cabeça tá indo assim a mil. Porque uma coisa relaciona a outra. Muito. Olha, eu sou farmacêutica. E pra mim tomar anti-inflamatório, antibiótico eu já tenho. Eu tomei agora recente porque foi no último caso que me deu. Eu tive sinusite, rinite, eu tive que. Era o último grau. Daí não teve jeito. Aí não teve grau, ou não teve jeito. Mas. Não, o meu nem tava resolvendo. Até como o pedale começou o frio, a gente pedala de manhã. Então começou a me piorar muito a rinite. E aí eu falei, não, vou ter que partir pro antibiótico. Mas tinha 5 anos que eu não tomava antibiótico. Anti-inflamatório, nem lembro. Então, assim, eu entro com dor de garganta, eu entro com... Mas eu também, eu encho 5, 6 comprimidos de vitamina. Faço semanal, injetável e foi... Ouvir isso de um farmacêutico é muito bom, porque o meu maior impasse, até mesmo dentro da faculdade, da faculdade de medicina em si, é justamente quando eu falo assim, mas vamos tentar ainda não entrar com antibiótico, vamos fazer uma lavagem nasal, vamos pôr tal coisa. Mas se você colocar mel,
Eles ficam, não, porque só remédio funciona, não sei o quê. Por conta da cultura da indústria farmacêutica. Da indústria farmacêutica, da indústria em si. Exato. Farmacêutica quer empurrar. E a gente que estuda, a gente sabe o dano que essas medicações causam. Por que hoje tá tendo tanta resistência, né? Principalmente antibióticos, tá cada vez mais. O omeprazol do nada, né? Omeprazol, e já o omeprazol praticamente não tá resolvendo, Não tá, porque... o pessoal já tá indo direto pro pantoprazol. Pantoprazol, esomeprazol, já tá nos Zs aí. Então, vai chegar um certo ponto que vai faltar estudos clínicos para novas... Principalmente já tá... Quando eu fiz a faculdade, que a gente viu... Estavam em estudo, mas leva anos, 20 anos para uma droga, né? Que a gente fala droga, para uma medicação chegar no mercado, para ela ser aprovada, para ela ser comercializada. E eles estavam no estudo de um novo antibiótico, por causa da resistência. Você pega aí hoje um antibiograma, tá tudo né, difícil. Aí quando você vai ver, é só aquelas drogas mais fortes, que injetável, para poder resolver, às vezes, uma infecção urinária simples, que se a pessoa cuidasse não chegava no ponto, então... Que grau que a gente está dando importância para a nossa saúde? Prevenção. Então, por isso que hoje a gente tem que trabalhar muito a questão de suplementação de vitaminas, porque se você está no nível bom de vitamina, sua imunidade não cai, você não está tendência a pegar doenças, viral, né? Principalmente agora na época do frio. Sim. Então, é melhor do que você ir para um antigripal, toma um própolizinho de manhã cedo com açafrão e um limão, para você ver todo dia cedo. É um shot de vitamina C, né? Pega uma colher de mel que tá na Sociedade Brasileira de Pediatria, põe umas gotinhas de limão e dá pro seu filho todo dia. Todo dia, né? Em vez de entrar aí já com antibiótico. Começou uma gripe, não tem que dar antibiótico pra mim, porque tá gripado, né? Exatamente. E aí o antibiótico não mata vírus. Verdade. Não mata vírus, né? E doutora, aproveitando então, como que as pessoas conseguem te achar no Instagram, o seu endereço? Fique à vontade para se divulgar, essa câmera é todinha sua. Agora eu vou vender meu peixe. Exato. Bom, eu estou localizada ali na rua Férez Pedro A1, número 51, mas é mais fácil, né, entrar pelas redes sociais, pelo telefone. Então, vou deixar meu telefone também. E é 19-993-59-0770. Então, quem sentir à vontade, ficou alguma dúvida, se identificou, né? Que eu acho que vai ter bastante pessoas também que vai se identificar com essa questão da queda capilar, de vitaminas, aonde que isso interfere, aonde que não. E tá no Instagram, tá? Doutora Tatiana Silva.estética. Lá também vocês acompanham um pouco do meu trabalho. E eu quero agradecer o convite de vocês, tá? Foi um prazer conhecer vocês. A gente agradece você ter vindo aqui, conversar com a gente. Verdade. Falar um pouquinho da sua experiência e também conversar outras questões Sim, importantes, né, que são polêmicas. E que tudo roda em torno de saúde, né? Exato. Então, como diz, a queda capilar que está relacionada à saúde, que a sua saúde pode estar relacionada à imunidade, que pode estar relacionada às outras doenças. Então, é tudo um gatilho, né? Eu falo que o nosso corpo, ele responde a tudo. Então, né, como que você está olhando para o seu corpo, né? A que nível que ele está? Está muito estressado? Atividade física hoje, a gente tem que ter, não tem outro medicamento melhor do que atividade física, né? Para tudo, no seu corpo, na sua autoestima, que também conta muito. Precisamos nos movimentar, sair do sofá. Verdade. Né? E nos movimentar. Ter mais interação social também, que hoje as pessoas têm outro grande problema de interação social. Exato, WhatsApp. Tudo eu vou mandar mensagem, né? Então tem que Às vezes ter. as pessoas estão na mesma mesa e estão mandando mensagem uma pra outra. Exatamente. A gente quando sai, assim, amigos, a gente deixa tudo daqui. Sentou, cada um deixa seu telefone, mandou mensagem pra quem tem que mandar, agora vocês deixam o telefone. E é bacana, porque depois você termina, você consegue sentir leve e consegue interagir. Verdade. Com os outros, né? Verdade. Doutora Tatiana, foi um prazer falar com você, adorei. Passou muito rápido o tempo. Muito rápido. Passou muito rápido. E já deixo aqui o convite para você ir na nossa clínica. Obrigada, sim, com certeza. Vou lá tomar um café com vocês. Vai ser um prazer, vamos tomar essas forças aí. Sim. E, né? Você quer fazer as honras de se despedir do público, já que eu comecei? Não, pode ser você, filha. Você tá mais acostumada, eu ainda. Essa estagiária fala muito bem. Não vai ser efetivada. Vai demorar um pouquinho mais, né? Vai demorar um pouquinho. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Mais Saúde. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Deixa aqui seu comentário, compartilha, deixa o like.
Qualquer dúvida, pode procurar o Instagram da clínica, pode comentar no post do jornal e também procurar diretamente a doutora, que vai ser um prazer responder cada um de vocês. E vejo vocês no próximo episódio.